Olá, meus queridos! Quinta-feira chegou, dia 13 de 3 de 2025. O número que nos Estados Unidos não pode ter nem no elevador. Pelo amor de Deus, já que no Brasil o povo ama tanto que coloca até no poder. Pela misericórdia, brincadeiras à parte. Vamos lá para ver as notícias? Tem umas coisinhas aqui, gente. Deixa eu contar para você antes como é que foi o dia de ontem. O dia de ontem, eu fiz uns atendimentos, mas pensa nos atendimentinhos gostosos, rapaz. Foi um dia gostoso, viu? É um dia que eu fiquei feliz. Pensa num dia que eu fiquei feliz. Começamos 3 horas, foi acabar a coisa de 6h30, 7 horas da noite. 7 horas da noite. 3 horas, 3, 4, 5, 6, 7, 4 horas, olha. Nossa senhora, e eu nem percebi. Passou assim, sem perceber. Quero agradecer muito o colega, que sempre muito amoroso, sempre muito bom, uma pessoa muito boa mesmo. E pensa, num gajo que eu queria que ele viesse para cá. Já estou fazendo minhas orações. Vou falar assim, olha, tira esse homem de 100 e poucos quilômetros daqui, manda ele para cá, pertinho de mim. Vamos fazer junto o parque aqui, vamos fazer junto os trem aqui. Fazer a coisa nascer, a coisa acontecer. Quem sabe, né? Seja o que Deus quiser, né? Aproveitar essa água maravilhosa que tem nessa região, de poços profundos, e a gente conseguir fazer alguma coisa aí, né? Eu ficaria muito feliz. Mas foi muito proveitoso, graças a Deus, graças a Deus. Teve bastante leitura de cartas. Deixa eu contar um segredinho para vocês. O roteadorzinho parece que já tá chegando, viu? E a hora que chegar o roteadorzinho eu já vou estar pronto, ou poderia dizer preparado, para conseguir fazer os devidos atendimentos, leituras de cartas, né? Para as pessoas que não podem vir presencial. Não é a mesma coisa, é claro, né, gente? Porque a energia da pessoa cortando, tudo influencia bastante, tá? Não vá achando que vai ser igualzinho como se fosse o presencial, porque não é. Tá? O presencial sempre tem um toque a mais, alguma coisinha a mais. Mas nada impede de eu pegar e falar o que é para falar e passar o que precisa ser passado e assim as coisas acontecerem, né? Então nós vamos que vamos. Tá quase lá, hein? Já deve ter gente fazendo minha agenda aí, agenda, calma. Calma. Essas coisas tudo impressas, em desespero, não funciona. Combinado? Muita calma nessa hora. Hoje tem mais atendimentos, hoje o atendimento vai ser noturno, vai ter atendimento à noite, eu vou fazer alguns atendimentos, vou fazer atendimento à noite. Então, as coisas estão caminhando, graças a Deus. E assim há de querer, né? E vamos andando, né, filho? Porque o que eu vou fazer? Eu só sei que eu ontem? Foi ontem ou foi antes de ontem? Eu não lembro se foi ontem ou antes de ontem. Eu comecei a fazer a apostila, né, do curso. Refazer, né? Para pegar as perguntas, eu estou pegando as perguntas do curso de magia, que os alunos iam perguntando, e eu fui colocando, tipo, depois que toma o banho de limpeza, usa a toalha branca, pode usar a toalha marrom, pode usar, gente, sabe, essas coisinhas, para eu ir tirando essas perguntas, para deixar as pessoas mais tranquilas. E a magia que eu ensinei, eu vou fazer uma totalmente diferente, tá? Eu vou pegar os mesmos itens, as mesmas coisinhas que tem, mas eu vou fazer de uma forma diferente. Então, aí as pessoas vão poder ter parâmetros de que existem formas diferentes de fazer uma magia, por exemplo, né? As velas, que é uma das coisas mais difíceis, eu já tenho aqui, né? A quantidade de velas que eu, na primeira magia, eu usei bastante, dessa vez eu vou usar um pouquinho menos, né? Para que as pessoas possam ver que não precisa ser aquela coisa, e tem que ser desse jeito. Não, pode ser desse jeito. Vou fazer as gravações, como tá lá no fundo, dá para montar todas as
as montagens que tem ali. Eu vou conseguir, eu tenho com uma bata branca, então eu vou poder usar a bata branca de novo, que eu tenho que eu ganhei de presente, aquela bata maravilhosa. Então as coisinhas estão caminhando. As coisinhas estão caminhando. Graças a Deus. Eita, nós. Graças a Deus. E assim tá indo, né? Com a bênção divina e tudo mais, né? Assim vamos que vamos. Então, meus queridos, era isso que eu queria falar para vocês. E agradecer os presentinhos, os mimos que foram me trazendo, né? Eu ganhei uva, eu ganhei ovo, eu ganhei amendoim doce, eu ganhei uma linguiça que chama linguiça de... Oi, até esqueci o nome da linguiça. Será que eu tenho o nome da linguiça aqui? Acho que eu até apaguei o nome da linguiça. Uma linguiça, rapaz. Pensa na linguiça doida, 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 doida. Língua, não tá aqui o nome. Perdi o nome. Linguiça de rei, um negócio assim. É uma linguiça comprida. Aí tem uma casca dura, né? Eu falei assim, nossa, mas isso aqui frita com esse plástico duro aqui, frita com plástico e tudo, come com plástico. Eu achei meio estranho, né? Eu falei, vou comer esse plástico aí. Mas, mas é daquele jeito. Eu achava até que era uma salame, rapaz. Porque do jeito que ela tá lá, eu falei assim, isso aqui é salame, isso aqui não é linguiça, não. Isso aqui deve ser salame, alguma coisa do gênero. Não é possível, não é possível. Mas é linguiça. É linguiça para fritar, linguiça de rei, um negócio assim, linguiça de corda de rei, um negócio assim. Que mais? Ah, eu fui ganhando tanta coisinha, rapaz. E no fim, o amigo pegou e falou assim: ó, tem uma árvore de none. None? Eu falei, que none? Que é? Danone? Ele falou, não é Danone, não, é none. Eu falei, mas que raio de nome é esse, rapaz? Pensa na frutinha, que ela é até bonitinha, sabe? Você olha assim e fala assim, nossa, parece uma frutinha meio exótica, né? Ela parece aquela fruta do conde, sei lá, um negócio assim. Aí você vai ver para misturar com o suco. Você não faz o suco só dela, você pega e faz misturando, batendo um pedaço dela com outras partes. Diz ele que tem que esperar amolecer um pouquinho, você tira ela, colhe, deixa ela amolecer um pouquinho, depois pega, corta pedacinhos, bate junto com outros sucos e dá um gosto espetacular. Eu nunca tinha comido, nunca vi. Vou experimentar. Tem aqui na esquina de casa. E aí eu fui ver o preço desse tal do none na internet, de suco com none. Rapaz, 100 conto custa esse bagulho aí? Eu falei, ô louco! Nossa senhora! Uma coisa que eu quero aprender, que eu vou ver se a minha esposa faz, é o tal do kefir lá, que negócio assim, né? Kefir, né? Que é aquela coisa das algas lá, né? Esse daí eu vou ver se a minha esposa faz. Eu vou ver se ela incentiva, porque como a gente está comendo muita coisa de embutido, essas coisas, a gente vai estar precisando reflorestar as nossas floras, né? E as nossas floras têm que voltar a ter a vidinha delas lá, né? Voltar toda a tá harmoniosa, tudo bonitinha, né? Então, eu vou ver se ela consegue fazer aquelas algas, né? Que bate e faz os vidrinhos. O duro é achar os vidrinhos, né? As pessoas falam, tem um vidrinho, não sei o que, eu vou ver se eu acho aqueles vidrinhos tipo de que põe suco de laranja e tal. Aqueles vidrinhos que você compra já. Que vidrinho que você bota lá, lacrezinho, ela fica lacrada? Eu vou ver se eu faço daquele jeito, né? Mas parece também que precisa de geladeira, e aí começa a complicar pro meu lado. Mas em todo caso, vamos dando sequência. Meus queridos, já dito bate-papo, bom, deixa eu falar uma coisinha para vocês. Não sei se vocês viram, mas o Rio de Janeiro deu um terremotozinho lá em São Gonçalo, bem pequenininho, mas deu. E o celular não avisou. Porque eles mandaram desativar. O governo mandou desativar esses negócios de terremoto. Mas deu terremoto lá em São Gonçalo, lá no Rio de Janeiro. Mesmo sendo pequenininho, deu. Eu acho que deveriam deixar rolar e deixar funcionar esse negócio de terremoto. Porque vai acontecer um terremoto maior que vai abalar mesmo as coisas e o povo não vai ter chance de se proteger. É melhor ter a precaução, mesmo não tendo forte, mas tendo o aviso, do que não ter aviso nenhum. Mas cada um faz o que quiser. O que eu sei é que São Paulo e Rio de Janeiro teve chuvas monstruosas. E São Paulo teve vento. Inclusive, saiu aqui no jornal da CNN que um taxista foi morto durante a chuva
e ele trabalhava somente 6 meses em ponto da região. Elton Ferreira de Oliveira, de 43 anos, era natural do Piauí e havia acabado de embarcar passageiros antes de carro ser atingido por árvore. Gente do céu, que coisa triste, não? Caiu uma árvore, mas aquelas árvores gigantes, aquelas árvores monstro mesmo. E o coitado taxista, 43 anos, super novo, olha, uma fatalidade assim. É quando Deus manda para levar, vai, mas vai com gosto, né? E falando em Deus para levar, deixa eu conversar uma coisinha para vocês. Então, chuva tá acontecendo. Eu avisei que aconteceu umas coisas muito loucas. O povo tá teimando. Terremoto atrás de terremoto acontecendo dentro de São Paulo. São Paulo, Rio de Janeiro, e eu tô avisando faz tempo. Eu pensei, e eu avisando, e o povo, Bom, cada um faz o que quer. Jornal da Infomone. Vamos falar do Papa. O Papa Francesco, o nosso querido Bergoglio, permanece estável e radiografia confirma melhora, diz Vaticano. Mas não se enganem, gente. Ele teve melhoras? Claro que teve melhora. Ele está melhorando o pulmão, está melhorando, claro que está melhorando. Só que o problema é o seguinte: o tanto do tempo que ele ficou deitado, acamado, destruiu a musculatura dele. Acaba com a musculatura dele, arrebentou com tudo. Ele agora vai virar um vovô sedentário, um vovô que não vai ter força para andar, um vovozinho que não vai ter muita força para fazer as coisas. Ele já estava com problemas de dores no quadril, e só vai agravar, porque o músculo vai atrofiar, o músculo vai ficar mais molinho, o músculo perde o músculo. Tudo o músculo vira tudo gordura, vai tudo se transformando em outras coisinhas, porque não usa o músculo e vai lá. Então, olha, como eu disse, agora o Papa vai ficar numa situação muito triste. Isso que é o lado chato e ruim das medicinas altamente avançadas. Elas prolongam o desencarne, porque a morte é tão linda. As pessoas pegam e ficam com aquelas coisas, olha, nós vamos ver Jesus, porque nós vamos para o céu, nós vamos para o céu. Chega na hora do vamos ver, não, tem que segurar, não pode deixar, nós temos que fazer tudo e de tudo para a pessoa permanecer no planeta. Eu não consigo entender essas crenças religiosas, essas coisas. Ou o céu é bom ou não é bom. Porque se é bom, todo mundo quer ir. E agora, por que lutar que não quer ir? Sabe? É uns negócios que dá curto-circuito na minha cabeça. Eu não consigo entender. Mas fazer o que? É cultura, né? Eu sei que tem um certo medo, pavor. Como é que vai ser? Porque é uma coisa nova. Tudo que é novo, não sei o quê. Mas olha, quem já teve EQM, moço... Quem já teve EQM, aquele experiência quase morte igual eu já tive, rapaz, é bater de novo se o espírito fala assim, volta, você fala, volta aqui pro Cef, tchau, eu tô indo embora, eu não quero ficar mais não, tchau, tô indo, hasta la vista, baby. Normalmente é assim, mas vamos que vamos. Então, graças a Deus o Papa tá melhorando, mas ele tem problemas com musculaturas, problemas por ficar muito acamado. Por mais que tenha feito fisioterapia, essas coisas, não é igual estar bem, andando, levantando de uma cama todos os dias, fazendo as coisas, subindo, fazendo, descendo, levantando, fazendo, até de usar uma privada, de andar para um quintal, voltar, de comer, e de tal, e de fazendo as coisinhas, muda tudo, tá? Isso aí é uma coisa física, é uma coisa natural, que não tem como fugir. Mas estamos aí. E já que nós estamos falando de coisas naturais e não tem como fugir, olha só o que saiu aqui no Jornal da Infomone. Vai passando tempo, mais tempo, e as coisas vão aparecendo. O que era proibido, que nós não podíamos falar de jeito nenhum, agora pode falar, inclusive aberto, porque agora foi um jornal que viu, que agora foi uma investigação que aconteceu. Jornal da Infomone. A Alemanha concluiu que vírus da Covid pode...
Deve ter vazado de laboratório, dizem jornais. A avaliação da agência de espionagem baseou-se em uma operação de inteligência não especificada com o codinome Saarema. O Serviço de Inteligência Estratégico da Alemanha, em 2020, colocou em 80%, 90% a probabilidade de que o coronavírus, por trás da pandemia, tenha sido liberado acidentalmente do Instituto Virologia Wuhan, na China, informaram 2 jornais alemães nesta quarta-feira. De acordo com a reportagem conjunta das publicações Die Zeit e Süddeutsche, não sei pronunciar isso aqui não, que nome doido de alemão, rapaz, alemão consegue ser difícil de pronunciar, hein? A agência de espionagem alemã, BND, tinha indícios de que o Instituto havia conduzido experimentos de ganho de função, por meio dos quais os vírus são modificados para se tornarem mais transmissíveis aos seres humanos para fins de pesquisa. Também havia indícios de que inúmeras violações das normas de segurança ocorreram no laboratório, segundo os jornais. E assim vai. Ou seja, o que nós falávamos no início, tudo acontecendo. E olha que nós não podíamos falar. A gente era considerado demônios, pessoas de fake news e tudo mais. O mundo dá volta, dá volta, dá volta, dá volta. E nós, mais uma vez, com todas as razões, e eu só observo. Jornal do Estadão. Geração Z. Os menininhos novos, as crianças novas, os jovenzitos. Geração Z não sabe quanto tempo precisa trabalhar por semana. Mas não são 60 horas e nem 40 horas semanais. Em um memorando interno para os funcionários da Gemini, o cofundador do Google, Sergey Brin, disse que trabalhar 60 horas todos os dias da semana é um ponto ideal para ser eficiente. Especialistas em ambiente de trabalho dizem que isso é insustentável, mas eles também nem sempre sabem onde traçar o limite. A lição para a maioria dos jovens profissionais é que, se você quer progredir, não vai conseguir isso em 40 horas por semana, diz Dan Kaplan, co-diretor da ZRG Partners. Parte do perigo do comentário sobre a semana de trabalho de 60 horas é que, na verdade, não se trata de 60, trata-se de trabalhar até mais que o trabalho esteja concluído. Encontrar o equilíbrio certo entre horas de trabalho, ambições e tempo de iniciativa pode ser complicado, especialmente para trabalhadores da geração Z, que estão começando. Funcionários que estão em posições inferiores podem frequentemente ser escolhidos para fazer tarefas tediosas e ficar até tarde no escritório para mostrar comprometimento, algo que os superiores sofreram na juventude. Pense, os jovens funcionários de Wall Street registrando semanas de trabalhos de 100 horas. E Jamie Dimon limitando os banqueiros júniores do JP Morgan a 80 horas. E aí vai. O que acontece? Tudo está tendo esses estudos para saber quantas horas tem que trabalhar. Bom, relativo, né? Se é um trabalho muito braçal, onde força muito o corpo, realmente trabalhar muito judia muito do corpo. Mas se é um trabalho onde a pessoa tem prazer, se ela tem felicidade, trabalhar bastante é uma delícia. Só que nós temos também um problema seríssimo que nós estamos enfrentando na sociedade moderna. Os problemas de família, aonde antigamente você tinha o marido trabalhando e a esposa em casa. Antigamente, era assim. As esposas tinham um compromisso e uma certa responsabilidade com a educação dos filhos, da família de fato, cuidar da família. Muito bem. Nos dias atuais, a esposa está tendo que sair para a rua para trabalhar também.
porque senão não dá conta para sustentar a casa, manter a situação. E aí que mora o grande problema e o grande perigo. Por quê? Porque quando se faz tal situação, tal coisa, o homem saindo e a mulher saindo, a casa fica vazia. Os filhos ficam sem os amparos dos pais. Os filhos ficam com aquela carência, tipo, não tem um amor. Chega os pais em casa, é igual um cachorrinho, quando chega o dono, ele chega todo feliz, e o dono fala assim, tá bom, bate a mãozinha na cabecinha do cachorrinho, aí bonitinho, fica aí que eu vou tomar meu banho, vou fazer comida, vou fazer não sei o quê. E a hora que vai ver, o bichinho ficou sem o contato. E a hora que vai ver, acabou já o dia, já acabou coisa, já estão tudo cansado para querer dormir, para querer acordar tudo no outro dia de novo, para fazer todas as coisas de novo. E quando se tem o tempo, aí a mãe ou o pai pega e fala assim, ou eu dedico para o meu filho, ou eu dedico para minha esposa, para o meu marido. O tempo pouquinho que tem num final de semana, num dia do final de semana. E aí, eu faço o quê? Eu vou para cá ou eu vou para lá? Eu faço isso ou eu faço aquilo? Como é que eu faço? Então nós estamos numa sociedade em que o tempo, família, ele deixa a desejar. Antigamente, por ter pelo menos um membro, seja o pai ou seja a mãe, junto com o filho, isso fazia com que gerasse um amor do filho, uma proteção do filho, não deixasse com que as crianças ficassem procurando o seu novo amiguinho, sendo um celular, um videogame, alguma coisa do gênero. Ela procurasse de fato os pais, a família, para andar de bicicleta, para caminhar, para passear, para fazer alguma coisa. E aí é que mora o tchan do negócio. Por quê? Porque quanto mais passa, mais é exigido dos seres humanos. Em contrapartida, nós estamos chegando com os robôs. Então nós estamos tudo no 880. Ou você tem que trabalhar um montão igual um doido escravo, ou você vai perder o emprego com um robô, porque é o robô que vai fazer o seu serviço. E aí? Nenhum nem o outro é bom. Porque se o robô fizer tudo e eu ficar parado, eu vou fazer o quê? Só academia, só exercício, só passear? Qual é a lógica disso? Porque no trabalho, queira ou não queira, por mais que você esteja trabalhando, você está conversando com alguém, você está fazendo uma coisa aqui, uma coisa de lá. Bom, tudo tem seu lado bom e seu lado negativo. Mas que a matéria é interessante, é interessante. E vamos que vamos. Agora vamos ver o que está acontecendo aqui no mercado. Bolsa de valores. Não, dólar. Fechou em 5,81. Mas depois do fechamento fechou em 5,80. Ou seja, no 0 a 0 com uma leve tendência de queda. Mas não se engane, porque nós temos algumas intervenções aí, porque não é possível que não tenha. Do jeito que andam as coisas, como é que está tudo meio doido, tem que ter alguma intervenção, porque não tem muita lógica. Mas já vamos falar já do que está acontecendo. A Bolsa da Alemanha hoje no 0 a 0, por incrível que pareça. Sem especulações. Calma que sexta-feira está chegando. O índice Bovespa também fechou praticamente no 0 a 0, com uma leve subida de 0,29. Então, dentro de uma normalidade, se assim pode se dizer. Graças a Deus, né? Olha que belezinha, não? Nossa, que coisinha mais abençoadinha. Até a Petrobras ficou no 0 a 0. Parou daquelas quedas brutas. E eu só vou observando o povo aí. Tinha um monte de gente, tem que ser na Petrobras, porque não sei o que, coisas do governo. Falei, vai. Até a hora que você vê a pancadona bem dada. E porque a Bolsa de Valores não tá mais para qualquer um, não. Esquece. Bolsa de Valores, com essas inteligências artificiais, tá difícil. Hoje você tem que comprar e largar lá como se fosse um fundo perdido. Fala assim, compra, larga lá, daqui não sei quanto tempo eu vou lá e pego de volta. É como se fosse para armazenar dentro do baú e depois de um monte de tempo que você vai lá e resgata. Jornal da Infomoney. O problema é isso aqui, ó. Fluxo cambial total em 2025 até 7 de março, agora, é negativo em 7,9 bilhões de dólares, mostra Banco Central. Ainda bem que o Banco Central vendeu alguns dólares
Mesmo com compromisso de compra, ele vendeu alguns dólares. Isso é muito bom. O canal financeiro teve saída líquida de 10,9 bilhões. Então, na verdade, seriam quase 11 bilhões o problema do rombozinho no Brasil. Mas o câmbio ainda está sendo segurado, mas lá em cima, um valor que não é muito bom. Devia segurar lá embaixo, descer. Por quê? Porque a inflação está grande. E se não fizer isso, você vai ter problemas. E já estamos tendo problemas. Exemplo, jornal AFP. A inflação do Brasil ultrapassou 5% em fevereiro na comparação anual. Estourou meta, estourou tudo. 5% é um valor muito alto. Mas pro Lulis tá tudo lindo. Ei, vamos lá, tá lindo, tá maravilhoso. Eu sou o pai dos pobres, mas faço a inflação aumentar. Faz a inflação aumentar, faz o pobre ficar mais pobre. A gente já conversou sobre isso. Não adianta nada falar que é pai dos pobres, que é um lutador, que ajuda as pessoas e fazendo essas besteiras aí. A direita mostra que é muito mais pai dos pobres do que a esquerda. Certo? Nesse sentido de inflação. Aí começa a gerar os problemas, porque saem essas pesquisas, começa a gerar os problemas. Jornal da CNN. Em meio à alta da inflação, Hugo, presidente da Câmara, cobra responsabilidade fiscal do governo. Então, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, do Republicanos, cobrou durante evento em Brasília, nesta quarta-feira, que o Poder Executivo tenha mais responsabilidade fiscal. Abre aspas, fala dele, que saiu da boca dele. Precisamos pontuar que não será possível promover uma política de evolução social com a inflação descontrolada. Com a taxa de juros subindo a cada reunião do cupom, com o dólar batendo os níveis que infelizmente vem batendo, com o cenário internacional desafiador com a eleição do novo presidente americano, afirmou Hugo Mota. E aí? E aí, pergunto eu, e aí? E ele quer que abaixe os juros, mas não na canetada, por competência do governo. Só que o governo, em vez de abaixar, jornal Isto é Dinheiro. Orçamento, 2 pontos. O governo corta 7,7 bilhões no Bolsa Família. Uau! Que benção! Tá tirando um monte de gente do Bolsa Família, rapaz, que não era nem para ganhar, que não era para ter, que não era para não sei o quê. Só que ele amplia o Vale Gás e deixa o pé de meia fora do orçamento. Só o pé de meia dá mais do que isso aí tudo. Então ele diz que corta, mas não corta. Ele só está tirando de um lugar e jogando para o outro. E pior, deixa fora do orçamento. E aí? Ai, meu Deus do céu. Então o governo pediu para o Congresso alterações no orçamento deste ano para acomodar uma série de novas despesas, como 3 bilhões para o auxílio gás e 8 bilhões em gastos previdenciários. E aí? Eu não sei até onde vai. Só sei que nós estamos numa crise sem precedentes aqui. E só falência atrás de falência aqui. O Brasil está indo para um cenário de falência. E o presidente, igualzinho o Bolsonaro, ogro, igualzinho. Os dois são a mesma coisa, ogro. Os dois são dinossauro. Na linguagem popular aí, né? Para falar que são antiguíssimos, totalmente caretas. Jornal da CNN. Discurso de Lula ignora a trajetória de Gleisi e municia oposição. O presidente do PT em 2017 a 2025, a ministra da Casa Civil e do governo Dilma Rousseff, Gleisi Hoffmann, pode ser elogiada ou criticada. Não é a primeira vez que os improvisos do presidente Lula
ofuscam eventos oficiais. Tampouco é inédito que as falas depreciativas sobre mulheres sejam tratadas como escorregões. O que ele falou, professor? Que ele colocou uma mulher bonita para poder harmonizar o Congresso. Que é a beleza da mulher que vai harmonizar o Congresso e não a competência da pessoa. É ridículo. Ridículo. Machista. Ele também falou sobre grilo duro, que mulher tem grilo duro, mas ele falando não dá nada. Ninguém fala nada, é tudo normal. Se fosse o Bolsonaro, meu Deus do céu, já ia mandar pro Supremo pedir que não sei o que, fazer não sei o que lá. O Lula pode, os outros não. Ou a gente troca esses personagens que nos representam por pessoas mais qualificadas, mais centradas, tipo o Felipe de Orleans. É só achar pessoas naquele perfil. Pega, olha pessoas daquele jeito, que é bem centrada, bem assim, tipo Michel Temer, tudo assim. Eu não falei ele, eu falei tipo, bem centrado, que fala sempre pontual, não fica fazendo populismo, pavão, batendo asa pra tudo quanto é lugar, tudo muito calminho, tal. E olha uma coisa, outra polêmica, eu ia até deixar antes de vir, mas como eu falei, eu vou colocar aqui, porque já que nós estamos falando de coisas que falam, saiu no jornal BBC News. Frei Gilson. Quem é o sacerdote anticomunista, criticado pela esquerda e abraçado pelo bolsonarismo? O Frei Gilson virou alvo de críticas da esquerda e de apoio da direita após pregação em que defendeu que a mulher deve exercer o papel de auxiliar dos homens. Então presta atenção. Então eu comecei falando do negócio do emprego, de que antigamente as mulheres ajudavam, né, na casa, as mulheres eram a mulher da família, o alicerce da família. Depois eu falei que teve a necessidade das mulheres saírem para trabalhando, ou seja, teve uma mutação, teve uma mudança da cultura, só que os horários mantiveram, então prejudica até os filhos, prejudica a própria família. Por isso que deveria baixar a carga horária. Então eu vou linkando uma coisa com a outra. Aí chega o Lula, fala que é a beleza da mulher que faz ela harmonizar as coisas e não a competência dela. E agora chega um Frei que pega e fala que o papel da mulher é auxiliar os homens. Só que veja bem, o Lula falando realmente é horroroso. A história, conforme vai acontecendo, do passado, de trabalho e tudo mais, de família, conforme as necessidades e obrigações da mulher ter que ajudar para poder ter renda, porque senão não fecha as contas, é um fato, é uma necessidade, porque se você pegar e falar com qualquer mulher, a mulher gostaria de trabalhar, mas por prazer, como um hobby, não por uma obrigação que eu tenho que ir, porque se não sei o quê, porque ela quer cuidar do filho também. Ela quer fazer as duas coisas, ela quer cuidar do filho e ela quer trabalhar, ela quer fazer as duas coisas. E não é todas as mulheres que conseguem levar as crianças para o trabalho, não é. Algumas conseguem, outras não. Algumas conseguem trabalhar em casa, outras não. E aí vem um padre, um frei, e pega e fala uma coisa dessa. Só que tem o seguinte, ele segue uma Bíblia, e essa Bíblia está escrito ali coisas similares que dá-se a entender que a mulher é auxiliar dos homens, porque tem pedaço da Bíblia que fala que é o homem, que a cabeça do homem é que manda, porque tem que ser o homem que manda e não acabar a mulher que manda, porque é o homem que tem que liderar. E você pega a cultura muçulmana que segue os princípios antigos da Bíblia, você vai lá e vê de fato que ali é o homem que manda, tanto é que tem que ser o primeiro filho, tem que ser homem, porque senão não tem valor. E tem um monte de coisas em cima disso. Então nós temos uma situação cultural, antiguíssima, e de crença e de religião, aonde o jornal pegou uma fala do Lula e já jogou de um padre. Para falar, tá vendo? O Lula está fazendo a mesma coisa que um frei, que um padre. Olha, o padre até falou pior. Olha só, falou que a mulher tem que ser auxiliar dos homens e não o que tal. Não sei se vocês conseguem entender como que eles vão mexendo na cabeça dos seres humanos.
E aí, muitas mulheres pegam e ficam bravas. Que é isso? Nós não sei o que, não sei o que lá. Mas, meus filhos, tá bravo por quê? Tá brava por quê? Isso daí a gente tem que tratar igual todas as outras coisas dentro da espiritualidade. Alguém falou mal de mim, falou mal de você. Entra por aqui, sai por aqui, porque eu sei que eu não sou isso. O fulano tem essa crença. Deixa ele ter a crença que ele quer. As mulheres estão lá porque elas querem estar lá. As mulheres seguem o que ele está mandando de ser auxiliar do homem porque ela quer. O problema é dela que ela está lá. O que você tem a ver com ela? Não, mas os tempos mudaram. Mudou para você. Ela tem outra cultura, outra vida, outra forma de ver o planeta. Ou você quer que o cara que está lá no Oriente Médio, muçulmano, pense igual a você? Já pensou se ele quiser a mesma coisa de você? Não. Você que está errado. Você tem que pensar igual eu. Você já pensou? Então nós temos que tomar muito cuidado. Por quê? Porque o ser humano tem essa propensão, essa coisa assim, não, eu sei o que é certo, o certo é tal coisa. E aí pega e joga pedra. E joga pedra. Não, filho, não tem certo, não tem errado. Tem o que você acredita. Se você acredita que esse Frei está totalmente errado, falando que é auxiliar, tudo bem, é só você não ir na igreja dele, mas tem gente que acha que está certo. Tem marido, tem esposa, tem família que acha que está certo. Mas isso é um absurdo, tudo bem. Mas no planeta também temos um monte de muçulmano que também pensa diferente. Nós temos de budista que pensa que é diferente. Nós temos hinduístas, nós temos um monte de coisas. Um monte de religiões, um monte de crenças, um monte de coisa. Mas o mundo tem que mudar. O mundo vai mudar com o tempo que precisa mudar. Ou você pensa que você já é o iluminado, a iluminada, que já é a santa, a dona da verdade, que então você já pode vir com a sua espada do Miguel e sair mudando o planeta. Não, que vai ter que ser do jeito que eu penso. Não é assim. Se você tem esse pensamento, o seu nível evolutivo é baixíssimo. Não pense assim. Cada um tem o seu tempo evolutivo. Cada um tem que ter o livre-arbítrio de escolher o que quer. Se você pensa diferente, é só fazer diferente. Não queira fazer com que os outros sejam igual a você. Isso é um dos princípios bíblicos mais importantes que tem. Livre-arbítrio. Deus não fez as pessoas iguais. Por quê? Para serem de fato diferentes. Cada um vai ser de um jeito, de uma aparência, com uma qualidade, com um defeito. É isso. Ninguém perfeito, ninguém lindo, maravilhoso só não existe a perfeição. O planeta, ele veio com as suas diferenças. E os karmas são para tratar as diferenças, para aprender com as diferenças e evoluir com as diferenças. Ou entende isso, ou entende isso. Mas que um líder de um país não poderia falar que uma mulher, por ser bonita, que vai fazer as coisas, desculpa lá, né? Aí também não dá, né? Um religioso eu entendo. Porque é uma crença, é uma religião. De antigos. Agora, um líder de um país, ele tem que ser neutro. Ele pegar e falar uma coisa dessa, problema. Jornal da Infomone. Tarcísio adota tom bem-humorado nas redes para descolar de Bolsonaro. O Bolsonaro, o Tarcisão é meu amigão, o Tarcisão, não, tô com ele. E o Tarcísio, o Tarcísio vinha em queda em tração na média de engajamento semanal até janeiro de 2024. E depois foi subindo, teve aquela relação com o Bolsonaro, mas depois agora ele está dando aquela queda. Então toda vez que ele vê o Bolsonaro, faz aquele evento, aquela coisa, depois ele volta ao normal, sou centrão, amigo do Lula, amigo não sei o que, amigo não sei o que lá. O Tarcísio pegou mesmo a veia do que é o centrão verdadeiro. É esse centrão que eu quero. O Tarcísio está fazendo o centrão que eu quero que seja no nível federal. Aonde para mim não interessa ser esquerda, ser direita. Eu preciso trabalhar. Não quero saber de ser populismo. Preciso trabalhar.
Mas descolando do Bolsonaro? Pois é. Jornal da Infomoney, porque se o cara afundar e for preso, ele não vai junto, né? Quase metade dos deputados e senadores considera o governo Lula ruim ou péssimo. Prenúncio de uma possibilidade gigantesca de um impeachment. Isso sinaliza isso. Jornal da Infomoney. Quase metade dos deputados e senadores considera o governo Lula ruim ou péssimo. Não é regular. É ruim ou péssimo. A pesquisa ouviu 110 deputados federais de 18 partidos, 26 senadores de 11 siglas diferentes entre os dias 11 e 12 de fevereiro. Como são um número que dá para pegar por exato, deveria fazer a pesquisa com todos, né? E não por amostras, né? O governo Lula é mal avaliado por 49% dos deputados federais, segundo o levantamento do ranking dos políticos divulgado nesta quarta-feira. Entre os senadores, a gestão petista é rejeitada por 46%. O levantamento mostrou que quase metade da Câmara dos Deputados avalia o governo muito ruim ou péssimo. O percentual de deputados que consideram a administração ótima ou boa é de 28%. Números terríveis para o Lula, correndo sérios riscos de cair no impeachment aí. E a pressão em cima do Lula só aumenta. E agora mais gastos para explodir as contas públicas. Só que nesse caso não vai ser com Bolsa Família, Bolsa não sei o quê. Jornal da CNN. O Exército, Forças Armadas, alerta governo sobre escalada bélica e tenta proteger o orçamento. As Forças Armadas já vêm falando, olha, estamos tendo um problema bélico no planeta e não me corte o orçamento, muito pelo contrário, estou precisando de mais renda, mais dinheiro aí. E aí? O Lula vai jogar dinheiro nas Forças Armadas, igual a Europa está fazendo, todo mundo está fazendo? Ou vai ficar quietinho? Eu não sei. O que eu sei é que o trem está ficando feio pro lado do presidente e isso não é bom para nós brasileiros. A probabilidade de dar ruim, muito ruim, é muito alta. Só que se o Lula ficar fazendo as badernas que ele está fazendo, nós vamos acabar entrando numa situação da Argentina, aonde os remédios vão ser tão amargo, tão amargo, tão amargo, que nós vamos ter que pagar um preço altíssimo. Exemplo, Jornal da Infomoney. Protestos na Argentina contra cortes em pensões termina em confronto com a polícia. De acordo com o Ministério da Segurança, os manifestantes incluíam não apenas aposentados, mas também hooligans, torcedores violentos do futebol argentino. A polícia argentina usou canhões de água, balas de borracha nesta quarta-feira para reprimir milhares de manifestantes que se reuniram em frente ao Congresso para protestar contra os cortes de pensão no governo do presidente Javier Milei. De acordo com o Ministério da Segurança, os manifestantes incluíram não apenas aposentados, mas também hooligans, torcedores violentos do futebol argentino, que apareceram na televisão atirando pedras e objetos contra os policiais. Milei, que assumiu o cargo no final de 2023, implementou cortes significativos nos gastos públicos para restaurar o equilíbrio fiscal, com políticas que, segundo líderes sindicais e de oposição, afetaram os setores mais vulneráveis da sociedade. Não é que não haja dinheiro, há uma decisão política de abandonar nossos idosos. Senador da União Cívica Radical disse em sua conta no X. Somos a favor da limpeza das finanças públicas, somos a favor de um Estado mais eficiente. O que não podemos permitir é que essas correções sejam feitas às custas da angústia da saúde e do abandono dos nossos aposentados. E eu estou falando para todo mundo que não vai ter dinheiro aqui no Brasil para os aposentados. Vocês estão vendo o que está acontecendo na Argentina? Calma que logo logo chega no Brasil. Não se enganem, vai acontecer mais cedo ou mais tarde. O planeta está entrando no seu reset. Será, professor?
Jornal AFP. Fabricante de baterias Northvolt declara falência. Aonde, professor? Suécia. Fabricante de baterias para veículos elétricos chamada Northvolt, que enfrentava há vários meses uma dívida expressiva, declarou falência nesta quarta-feira após não encontrar o financiamento necessário. Faliu. Empresas de baterias de carros elétricos. É mole ou quer mais? Você tem alguma dúvida que os carros elétricos já morreram antes de começar? E que os meus carrinhos que eu já falei para vocês que vai fazer o sucesso, logo logo começa com força total do hidrogênio? E que a tecnologia do hidrogênio vai ser tão incrível, tão incrível, tão incrível, que nós vamos poder gerar energia nas nossas casas num ponto aonde não vai ter para ninguém. Jornal do Estadão. Os investidores achavam que entendiam Donald Trump, mas estavam errados. Donald Trump fez muitas promessas na campanha eleitoral no ano passado. Investidores e líderes empresariais aplaudiram com entusiasmo algumas delas, como a redução de impostos e a flexibilização da regulação, e expressaram cautela com relação a outras, como tarifas e redução de imigração. Mas quando Trump ganhou a eleição, havia poucos sinais dessa ambivalência nos preços das ações, que dispararam, assim como as medidas de otimismo empresarial. Na época, os investidores ofereceram uma explicação simples. Eles acreditavam que Donald Trump, apoiado por um Congresso controlado pelos republicanos, cumpriria parte da sua agenda, que lhe agradavam reduzir as políticas mais perturbadoras, como as tarifas. Se os mercados financeiros começassem a ficar assustados, está cada vez mais claro que eles estavam errados. O Donald Trump entrou com radicalismo total. Então, até eles estão vendo que não era bem assim? Pois é. E quem votou no Lula também achou que não era bem assim? Pois é. Nós estamos sendo enganados de todas as formas. É a esquerda quando entra que fala que vai fazer uma coisa e não faz, é a direita quando entra que fala que vai fazer uma coisa e não faz, e assim nós vamos indo. Só que as coisas vão piorando, 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 e até economias gigantes como Estados Unidos está fazendo tudo de tudo para não perder o posto de ser o primeiro país do planeta, mas vai perder o posto de ser o primeiro país do planeta. A maior potência do planeta vai deixar de ser a maior potência do planeta. Não se engane. E a China, que cresceu nos últimos anos, vai fazer um pico assim, e vai cair junto com os Estados Unidos. Vai cair China e Estados Unidos. E quem estava acostumado com crescer, economia pujante, vamos crescer, vai entrar em depressão, colapso mental, não vai aceitar, vai ter rebelião, o povo vai ficar revoltado. O brasileiro, moço, já está acostumado. É 1, 2 anos de bonança, começa a crescer o Brasil, vamos investir 2, 3, 4 anos investindo. De repente, muda o governo, muda algumas coisas. A gente é assim, filho, é montanha russa. O Brasil, desde quando me conheço por gente, é assim. Sobe, só cai. Sobe, cai. Sobe, cai. Que Deus nos abençoe. Jamais a verdade absoluta, somente um prisma. Namastê. Agora bora gravar extra para sexta-feira e os livros e os vídeos de revelação. Deus abençoe.